Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez, professora Divanira Leal, de Ciências, e hoje estou aqui para falar com vocês sobre o reino fungi. Mas aí você já deve ter ouvido falar em fungos. Mas será que você sabe classificá-lo? Então, os fungos são seres eucariontes, são organismos eucariontes que só têm uma célula, né? Unicelulares, só tem uma célula. E eucarionte porque o núcleo dele é definido. Eles são, também podem ser multicelulares, né? Vivem no solo. E hoje nós vamos falar exatamente sobre o reino fungi, né? Nós sabemos que os fungos, eles são grupos que incluem diversos organismos que vivem em quase todos os ambientes terrestres e apresentam uma variedade e forma de tamanhos diferentes. Os fungos, na maioria, porém, é pluricelular. O que é pluricelular? São duas ou mais células, como os cogumelos, as orelhas de pau que vocês estão vendo no slide aí, a imagem, e os bolores, que a gente chama de pão mofado. Então, todos os fungos, eles apresentam parede celular externa, membrana plasmática, o que lhe confere uma rigidez, né, elevada de maior resistência. Então, a célula do fungo, ela é praticamente o quê? Ela tem a parede celular, que tem também no reino das plantas, que vocês vão conhecer mais na frente, o reino plantae, e que a célula dele tem um núcleo definido, não é diluído como em outros organismos, como as bactérias. Então, as características dos fungos. Pertence a um reino fungo, todos aquelas o organismo que tem as células eucariontes unicelulares ou pluricelulares, que são duas ou mais células, heterótrofo, que não produz o alimento, né, e é por absorção, podem ser encontrados no solo, na água, nos vegetais, nos animais, nos detritos. E as hifas fazem parte do reino fungi. E o que é uma hifa? Hifas são os filamentos, são fungos pluricelulares e suas células estão agrupadas em filamentos. E o conjunto de hifas é chamado de micélio. A parte visível do fungo, como os cogumelos, né? É exatamente a hifa. É aquela parte do corpo do cogumelo, que representa a porção desses seres vivos. Então, as hifas, elas são microscópicas, pequenas, né? Que não dá para ver a olho nu. Penetram na matéria orgânica, porque elas são parasitas, digerindo e absorvendo suas substâncias. Essas hifas que a gente vê aí, uma imagem microscópica, né, retirada do microscópico, e elas podem ter alguns filamentos ou chegar a quilômetros de extensão, né? Pode ficar muito grande. Mas ele também não é só prejudicial, o fungo ele tem a sua importância. Então, os fungos são fundamentais para a manutenção de todo do ecossistema do planeta. Como assim? Eles fazem parte da cadeia alimentar, eles são decompositores juntamente com as bactérias. Eles são seres vivos eucarióticos, que têm o que? Um núcleo definido, podem ser unicelulares com uma célula e pluricelulares com duas ou mais células. Entre os fungos unicelulares, podemos destacar as leveduras presentes nos fermentos biológicos. Então, os fungos são heterótrofos, que eles desempenham um papel importante na decomposição, reciclando os nutrientes do ambiente. O micélio, ele envolve, que o micélio é um conjunto de filamentos que envolve o alimento, libera a substância para digeri-lo. Depois de digerir o alimento, é absorvido pelas células do micélio, que é o conjunto de filamento. Então, os fungos eles têm a reprodução, eles se reproduzem de forma assexuada, que pode ser por brotamento, divisão binária. O brotamento é quando cai um pedaço dele, ele já aumenta de tamanho, cresce. E a divisão binária é aquela reprodução que uma célula, ela se divide o núcleo e forma duas células filha, chamada de clone, né?
e tem a reprodução sexuada. Ele se reproduz principalmente por meio de produção de esporos. Entre os fungos mais conhecidos, nós temos os bolores, que é o pão mofado, e os cogumelos. Como é o modo de vida dos fungos? Os fungos são heterótrofos na alimentação, né? Eles não produzem o alimento. Esse alimento por absorção. Podem ser classificados como predadores, parasitas, mutualísticos ou sapófagos. Então a gente vai ver os predadores. Como é que é o modo de vida dos predadores? Capturam com as suas hifas, né, com seus filamentos, e como vocês estão vendo na imagem, pequenos animais para se alimentarem. Os sapófagos, eles obtêm seus alimentos decompondo organismos mortos, que são exatamente os que ficam na decomposição junto com as bactérias. Parasitas se alimentam de substâncias que retiram do organismo vivo, prejudicando ou estabelecendo associações, como, por exemplo, os líquens, que são algas associadas aos fungos, né? Que a gente chama de líquens. Então, eles se juntam, né? E podem muito bem um viver do outro prejudicando. O mutualismo, aí se associam a outros organismos e ambos se beneficiam, né? Não tem problema, é diferente do parasita. O fungos no meio ambiente. Então, é extremamente importante para o equilíbrio do ecossistema, como eu já falei, na cadeia alimentar. Eles são os decompositores junto com as bactérias. Com certas bactérias, eles desempenham o papel de decompositores, como eu falei, na cadeia alimentar, reciclando os nutrientes. Na alimentação, porque ele também contribui na alimentação, na medicação e na indústria, né? Então, a gente vai ver a alimentação. Alguns são utilizados na fabricação de queijo e as leveduras são empregadas na produção de pães, bebida alcoólica, como cerveja, vinho e a cachaça, né? E também o etanol, que é combustível. Na indústria, nós temos os acomicetos, que incluindo as leveduras, por realizarem fermentação, são utilizados na produção de pão, cerveja e vinho. Desde 1940, os fungos têm sido empregados na indústria farmacêutica para a produção de antibióticos e de outros medicamentos, né? Agora, nós temos as doenças causadas por fungos. As doenças nós temos de plantas, como a ferrugem do café, são provocadas por fungos parasitas. Quando se desenvolve sobre a pele dos animais e do ser humano, eles provocam também a chamada micose, né? Então, gente, a aula de hoje eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o reino dos fungos, que são animais que têm as suas vantagens e desvantagens, né? Que elas prejudicam porque causam doença, e a vantagem é a contribuição que dá no meio ambiente, no setor de doméstico, né? Em relação à medicação, não é nem setor doméstico, é a medicação, a alimentação, enfim, é de utilidade, né? Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o reino dos fungos hoje e que vocês fiquem de boa em casa, né? Esperando, estudando muito, e até a próxima aula, se Deus quiser.